Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniela Mesquita e no programa de hoje teremos uma entrevista com a Karina Guise, especialista em comportamento, falando sobre relacionamentos. O empresário Kleber Ribeiro nos contando sobre a Paella do Bem, dicas de beleza com a cosmetóloga Lilian Fonseca da clínica Fios e Formas. Encerrando com o nosso quadro Amigo Pet. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Olá, nosso bate-papo agora é com a Karina Guise. Ela é especialista em comportamento. Tudo bem, Karina? Tudo, e você? A Karina veio nos falar sobre a pandemia, os problemas que estão acontecendo, a maior queixa das pessoas, né, Karina? Porque com certeza deve ter aumentado. Aumentou bastante, né? Relacionamento, conviver. Porque querendo ou não, quando a gente está em movimento, né? Quando a gente não tinha pandemia, não tinha lockdown, não tinha que ficar todo mundo ali, o relacionamento era mais restrito. Então eu falo que você tinha um marido, uma esposa ou até filhos, né? A partir das 6 horas da tarde. Porque todo mundo acordava, ia para o trabalho, passava o dia afastado, e aí chegava à noite e tinha aquela pequena convivência. Bem pequena ainda, Bem né? Porque pequena. às vezes tem que fazer alguma coisa e falar, depois eu vejo isso. E dormia, acordava. Exatamente. E aí agora, acorda junto, almoça junto, à tarde tá junto, janta junto, vai dormir, tá todo mundo no mesmo ambiente. Então isso mexeu muito na rotina. E aí as pessoas começaram a olhar realmente que tipo de relacionamento tem. Tanto com o seu parceiro conjugal, né, sua parceira, quanto com a sua família, né, os seus filhos, o quanto você conhece dos seus filhos, o quanto você conhece do seu marido, o quanto você conhece da sua esposa. E aí tem gente que assustou, né? Foi uma surpresa, né? Você falou, nossa, surpresa. mas meu marido... Exatamente. Nossa, mas os meus filhos, Mas né? meus filhos... Exatamente. E aí é aí que a gente entra, né? Como E é que qual foi faz? o maior problema que você acha que as pessoas têm com os filhos ou com os maridos? Na verdade, é a falta de comunicação. Então, uma comunicação assertiva, né? E uma comunicação voltada para o entendimento. Porque geralmente a gente tem uma guerra, né? Eu quero que você pense como eu. Ou que você faça tudo o que eu quero. Mas a gente esquece que apesar de a gente ter um filho, ter um vínculo, ele é um ser individual. E às vezes também ele não está entendendo o que você está esperando dele. Exatamente, eu falo isso para todo mundo. Então, vou dar um exemplo de comportamento. Então, chega uma mãe e fala assim para mim, nossa, Karina, meu filho me tira do sério, eu não consigo, eu vou numa festa, nada ele obedece, eu não gosto desse termo, né? Ele não obedece, ele não obedece, ele não obedece. Bom, primeira coisa que eu falo para a mãe é, muda o condicionamento. Por quê? Porque todo estímulo, ele vai gerar uma resposta. Se você não gosta da resposta que você está tendo no seu âmbito familiar, você precisa começar a mudar o estímulo que você está dando. É a hora, né? Exatamente. Então, primeiro, mudar a palavra obedecer pela palavra colaborar e contribuir. Por quê? Porque obedecer gera submissão. Qual é o problema de obedecer? O problema de obedecer é que nunca a gente tem que obedecer pai e mãe. Tá com a avó, a gente tem que obedecer a avó. Tá na escola, tem que obedecer o professor. Vai no aniversário do amigo, tem que obedecer a mãe do amigo. E aí, de repente, na nossa vida, a gente entende que esse é o nosso papel, obedecer. Qual é o problema de obedecer? Que quando a gente cresce, a gente precisa aprender a tomar decisões. Só que no nosso inconsciente está aquele comando, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer. Então esse obedecer, ele acaba gerando ou uma submissão muito grande. Que não é bom, né, para a pessoa ficar submissa. Exatamente. Eu falo sempre que a diferença entre o remédio e o veneno, Dani, é a dose. Tá? Então nem ser muito, né, uma pessoa que não segue regras nem nada, nem aquela pessoa que não tem voz ativa, que não consegue falar, olha, isso eu gosto, aquilo eu não gosto. E aí, conforme a gente cresce, ou gera essa submissão, ou quando eu consigo me posicionar, eu sinto culpa. Porque no meu inconsciente tem aquela questão do obedecer. Karina, como é que eu faço então para educar? Não é fácil, gente, Né? educar. Né? É um desafio, mas a gente desafio. vai, do mesmo jeito que a gente vai aprendendo, né, vai evoluindo com a tecnologia e tal,
a gente também vai evoluindo nos relacionamentos e na educação. Então, a gente muda a palavra do obedecer pela palavra colaborar e contribuir. Só que o problema é que a palavra colaborar e contribuir, eu preciso dar um direcionamento. Obedecer, você tem que obedecer e acabou. Colaborar, eu preciso dizer para você o que eu espero de você. Ele precisa entender, né? Exatamente. Entender. Que às vezes meu filho ele fala assim, eu posso fazer tal coisa? Aí eu já vou falar um não, aí eu falo, não, eu não posso fazer isso, porque chega uma hora que ele vai ter que ter as opções dele, né? O que cabe a mim é explicar o que eu acho e ele tomar uma decisão dele, né? Exatamente. Desenvolver a outra pessoa com autonomia, com responsabilidade, com valores, né? Sim. Exatamente. Então você tem que colaborar. Filho, você tem que colaborar, e aí eu vou dizer com o quê? Então, mãe, posso brincar? Pode. Então você vai colocar lá, depois você colabora guardando. Vai brincar com brinquedo, espalha e depois colabora guardando. Né? Vai numa festa de aniversário. Então muitas pessoas me questionam, Karina, eu tô olhando você com as suas filhas, você só faz assim com o dedo, ou você faz assim, não vejo você gritar, eu não vejo nada. Falei, mas gente, isso foi combinado antes da gente chegar no aniversário. Então assim, os pais não preparam os filhos para o que eles esperam dele naquele ambiente. E a criança não tem como adivinhar. Aí não adianta se irritar, gritar, né? Mas aí fala, meu filho não obedece. É isso que os pais mais usam. Eu falo, mas espera aí, você falou isso para ele? Você falou como é que você esperava que ele se comportasse? Então, por exemplo, vou no aniversário. Olha, filho, nós vamos no aniversário, lá tem brinquedo, você vai poder brincar, mas se porventura você for fazer qualquer coisa que eu achar que é perigoso, eu vou olhar para você e vou falar não. E aí você desce. E aí você colabora comigo. Ok. Depois do parabéns, a gente vai embora. Ok? Ok. Pede pro filho repetir o que ele entendeu. Esse é o truque. Tem que repetir. Exatamente. Pra ver se entendeu mesmo, né? Sim, é uma técnica que a gente trabalha que chama espelhamento. Porque às vezes eu sou responsável pela comunicação. Mas se eu não sou uma pessoa comunicativa, o outro pode ser que não entenda aquilo que eu quero dizer. Tem que ficar bem claro, né? Exatamente. Aí você combinou, então tá bom. Então a hora que você chega lá, você tem um acordo com ele. Então você pode falar, lembra do que a gente combinou? Ah, Karina, no primeiro aniversário meu filho vai chegar lá e já vai colaborar? Às vezes não. Depende da personalidade da criança, depende da quantidade de vezes que você condicionou isso. Vai estudar um hábito, né, Karina? Exatamente. Pode ser que na primeira vez não dê muito certo. Exatamente. Mas é pra dar, né? Já que você falou, ele entendeu. É que, na verdade, eu falo isso para todo mundo, não é um processo mecânico. A mãe precisa incorporar esse novo comportamento, os pais precisam incorporar esse novo comportamento. Precisa fazer sentido para eles. E aí eles passam a viver aquilo porque faz sentido para eles. Aí o filho entende essa mudança e também colabora. Tá? Porque muito problema dos filhos vem dos condicionamentos errados dos pais. Entendeu? Então fala pro filho, meu filho é bravo. Meu filho é bravo, meu filho é bravo. O que o filho vai ser? Bravo, porque é a única coisa que ele sabe a respeito dele. Eu já ouvi falar isso uma vez, que os problemas não são das crianças, são dos pais. Sim, tanto que eu falo sempre isso. Às vezes de 15 anos para baixo, não adianta mexer na criança, né? Claro que a gente pode conversar com a criança, eu falo isso para todo mundo, eu sou especialista em comportamento, mas eu não mexo em criança, até porque eu acho que não precisa. A gente vai, conversa com os pais, redireciona os pais e as crianças automaticamente vão mudando. E a partir dos 15 anos você acha que eles já têm mais opinião própria, eles já agem mais por eles? Muda bastante a mentalidade, né? Até porque os nossos sentimentos, os hormônios são responsáveis pelos nossos sentimentos. Então essa fase de 15 anos já começa aquela questão da adolescência. Então a fase hormonal muda. A fase hormonal muda, a fase de sentimento muda. Então eu consigo colocar outras percepções neles, né? Em relação à vida, valores, enfim. Quando eles estão de 15 anos para baixo, eles têm uma ligação muito forte com os pais. Os pais ainda exercem muita autonomia em relação a eles. Então, o que acontece? Se não há um profissional que tem muito conhecimento em relação a esse novo olhar, né, para essa família, ele acaba criando um conflito maior entre pai e filho, se ele mexer só no filho. Entendeu? Entendi. Porque o pai é uma autoridade, aí eu desenvolvo a mentalidade do filho e o pai continua com o mesmo condicionamento. Vai dar conflito. O que não pode, né? Tem que ser, já que é partir para uma evolução, tem que todos estarem na mesma direção. Exatamente. Então eu falo isso sempre para os pais. Vocês estão dispostos a fazer esse movimento? Então eu já atendi assim vários casos, por exemplo. Então
Meninos de 11 anos com problema de tirar a própria vida, né? De tentativa de suicídio. Enfim, vários outros casos, não só de 11, como de 15, como de 17, E a hora que você vai ver, por que ele tem essa angústia tão grande? Né? Porque ele não se sente parte integrante do meio em que ele está. Porque é tanta opressão, e aí todo mundo fala, tudo a geração mimimi. Não é. Não é só opressão. A geração. Exatamente, porque a criança não consegue se expressar. Ou ela é uma criança muito calma e muito amorosa e vive num ambiente de muito conflito. De gritaria, de insulto, de pai e mãe que brigam na frente dela. Então aquilo fere ela de uma forma e ela fala, meu Deus do céu, não consigo viver nisso. E a gente tem ouvido muito falar nesses casos de suicídio de adolescentes, né? Exatamente. Tem aumentado muito, é muito preocupante. Exatamente. E eu falo sempre isso para os pais, né? Estejam próximos aos seus filhos. Prestem atenção no que está acontecendo. Exatamente. Converse, sabe? Saia do julgamento, né? A gente pode contar as nossas experiências, mas a gente julga demais. Então, muito acontece também em relação à sexualidade, né, dos adolescentes. Existe essa questão da opressão. E eu falo sempre isso. Bata na tecla, ensina valores para o seu filho para ele ser um bom ser humano. Sim, que é o que vale. Exatamente. A opção sexual nós não podemos mexer. Eu falo sempre isso. Mas eu não aceito. Eu falo, gente, pensa o seguinte. Se a gente pudesse escolher, a gente pode escolher com quem a gente vai se relacionar. Mas o que eu vou sentir em relação às outras pessoas, eu não posso. Então, por exemplo, eu não tenho uma tendência a ser uma pessoa homossexual, eu sou heterossexual. Sim. Se eu quiser sentir atração por uma mulher, não vai acontecer. É uma coisa que não é mecânica, né? Já é seu isso, né? Exatamente, a gente não sabe como é que esse movimento acontece, por que ele acontece. Mas você sentir desejo por outra pessoa não é algo que você possa controlar. Você controla se você vai viver esta experiência, esse desejo ou não. Mas essa geração agora dos jovens, eles estão mais abertos para isso, né? Eles não discriminam, eu não percebo discriminação nenhuma para eles, não tem diferença. Aí você fala para assim, não, você viu aquela menina, ela é diferente. Mas e daí? E aquele menino? E daí também? Mas a resposta deles é assim... Que diferença tem? Nenhuma! Eu gosto de pessoas. A resposta deles, mas o que você gosta? De pessoas. Sim, é o que interessa, se é uma boa pessoa. Exatamente. E aí, quem somos nós, né, para falar pode ou não pode? Então, assim, eu acho que a gente tem que exercer o amor incondicional, né, e a gente tem que exercer essa hierarquia, essa maternidade, essa paternidade, dizendo o seguinte, seja um bom ser humano, tenha valores. Né? Tenha valores, seja do bem, né? Exatamente. Tenha respeito, então não é porque você é hétero... Respeito, eu acho que essa é a palavra. Exatamente. Não é porque você é hétero, ou homossexual, ou bissexual, que você precisa sair por aí, entendeu? Mostrando, fazendo. Não tem essa necessidade. Né? Então eu falo isso para todo mundo. Você pode ser o que você quiser, desde que você tenha alguns comportamentos que você possa viver em sociedade. Mas as pessoas têm que aceitar mais essas situações, né? Eu acho que esse que é o problema, as pessoas não aceitam. A mãe, para os pais, lógico, vai ser mais difícil, né? Sim. Mas não tem outra opção. É que a gente tem que lidar com duas coisas, né? Eu falo, Dani, existe a nossa idealização, que é o que a gente pensou, né? Existe o ideal e existe o real. O ideal tem as minhas expectativas, o meu sonho, o que eu sonhei para o meu filho, o que eu quero que ele seja. Muitas vezes as minhas projeções. Então, eu não fui, a minha filha vai ser. Eu não consegui fazer balé, minha filha vai fazer. Eu não falo inglês, meu filho vai falar. Então, eu projeto nele a minha... E às vezes ela odeia balé. Exatamente. Agora, a gente tem que lidar com a questão real. A questão real é, filha, você se interessa por balé? Sim. Então, ninguém pergunta. Todo mundo vai lá e coloca. Aí fala assim, nossa, mas ela não me obedece. Mas espera aí, gente. Ela não dança direito, lógico que não vai dançar, né? Então eu falo assim, existem coisas que não são negociáveis, né? Então eu falo isso até para as minhas próprias filhas. Higiene pessoal, eu não negocio banho com você, né? Horário de alimentação, tipo de alimentação posso até negociar de final de semana, de vez em quando, ok. Então tem coisas que estudo não é negociável, então horário, então assim, eu estou criando um ser comprometido com algumas coisas. Agora,
Sua opção sexual eu não posso mexer, né? Então vamos conversar sobre isso. Os seus gostos, o que você quer aprender, se você vai fazer uma luta, um boxe, ou se você vai fazer um balé, eu posso negociar. Entendeu? Então tem coisas que a gente negocia e tem coisas que a gente não negocia. E muitas vezes os pais não sabem, Mas o problema é identificar, né? Exatamente. Até que ponto eu posso ir, até que ponto vai o meu direito, porque os pais, eles exercem um poder muito grande, né? Mas muitas vezes a gente não sabe o que fazer com ele. Sim, nem sabe o poder, realmente não sabe o poder que Exatamente. tem, né? E isso acontece não só em casa, né? Isso acontece E acaba também oprimindo o filho. muito. E aí o que acontece quando a gente vê, por exemplo, um homem que ele tem a questão do feminicídio? Muitas vezes esse homem foi muito reprimido pela mãe, só que ele não consegue se voltar contra a mãe. Então ele pega toda essa sensação em relação à mãe e projeta na parceira. Exatamente. Porque a parceira muitas vezes fala, eu não sei porque ele tem esse ódio, eu não sei porque ele tem essa raiva, mas não é dela. Tudo tem uma explicação, Tem. né? Tudo Eu tem. falo que comportamento é fantástico, cara. Porque ele, por mais que a gente tenha as variáveis, eu falo que ele é uma fórmula exata. Ação, reação, estímulo, resposta. E isso acontece muito também no corporativo, né? E depende muito também do meio de vida, como a criança foi criada, como que foi a educação, os pais, o que os pais faziam, se brigavam muito, se não se respeitavam, né? Sim, porque na verdade a gente tem duas formas da gente aprender. Por forte impacto emocional ou por repetição, tá? Então algum acontecimento aconteceu uma vez só, mas marcou tanto que aquilo vira referência para mim. Ficou muito forte. Exatamente. Pode ser que meus pais não brigavam sempre, mas eles brigaram uma vez e essa vez me deu um medo tão grande que para mim eu fiquei com aquela sensação. E aí eu desenvolvo comportamentos em relação a me proteger disso que me dói, né? Ou por repetição. Então acontece sempre e aquilo vai ficar marcado ali. E aí o ser humano aprende de duas formas, além dessas, né? Que é ou por idade, então você vai crescendo, você vai amadurecendo e aprendendo. Experiência. Ou pelo ambiente. Então, mas o problema é que se a demais. pessoa passa uma vida e não reconhece que tem um problema, não procura ajuda, né? Exatamente. Aí acaba feminicídio, vários problemas. É porque é muito difícil a pessoa admitir para ela. Não admito. Porque quando você conhece um abusador, por exemplo, ele não tem um lado só ruim. Ele tem um lado muito bom. Geralmente, né? Exatamente. Tem. E aí ele se apega nesse lado. Mas eu pago as contas. Eu levo e busco. Na minha casa não falta nada, né? Eu sou uma mão na... Tá, mas ok. Mas aí quando a sua esposa chega, você vira pra ela e fala... Você não pergunta pra ela como foi o dia dela. Você critica. Por que ela chegou àquele horário? Onde é que ela tava não sei aonde com o fulano de tal, porque ela não atendeu o telefone, porque ela é fake nas redes sociais, ela é uma em casa, ela é outra. Entendeu? As pessoas não gostam de você, elas gostam só do que você pode proporcionar, porque qualquer um quer qualquer coisa. Gente, é um absurdo, né? E geralmente, ele pode partir para a agressão física, mas a pior é a psicológica. Não sei qual que é pior, a física ou psicológica. Né? Na verdade, eu falo que a psicológica ela é muito pior. Muito. Porque a física, automaticamente, ela cura, né? A psicológica, ela vai deixando você num estado que a mulher sente muito medo. E qual a hora de procurar ajuda? Eu sempre falo isso. Ela tem que pensar o seguinte, a mulher passa muito tempo pelo abuso quando ela não tem uma rede em volta dela, né, que possa auxiliá-la nisso. Uma família. Porque o que o abusador faz? A sua mãe não gosta de você. Escutei sua mãe falando mal de você. Então ele vai afastando Afasta você. de tudo. Exatamente. Então, veja quem gosta de você, quem você confia, sabe? Peça ajuda, imponha limite, porque o cara é um abusador, porque você não impõe limite também. Porque o medo faz com que a gente paralise, né? Então é muito importante essa rede de apoio. Então, mãe, pai, viu o que está acontecendo? Vai lá, oferece ajuda, sabe? Pergunta se está precisando de um suporte. Porque a maioria das pessoas que conseguem sair rápido de um relacionamento abusivo é porque tem uma rede de apoio. Tem ajuda, porque senão não sai, né? Exato. Não sai, fica ali. Porque ela está isolada, porque para ele ninguém presta, ela não pode ter amigo, a família só fala mal, então é só ele. E aí ele fala para ela, se não fosse eu, você entendeu? E então é sempre a mesma história, né? Por quê? Porque eu falo isso, uma mentira contada 3 vezes passa a ser uma verdade. E aí ela escuta isso todo dia, toda hora, E ele é o provedor? Sim, mas se ela precisa de uma calcinha, ele não compra.
Entendeu? Então, é uma judiação emocional, psicológica enorme. Enorme. E essa mulher precisa encontrar de novo, resgatar essa dignidade, né? Para que ela consiga fazer esse movimento, entender que ela tem sim muito valor, entender que aquilo é um contexto que está equivocado e ela precisa procurar ajuda. E tem que procurar, senão Tem que acaba procurar ajuda. por atitudes muito cruéis, né? Exatamente. Que tem, A família inteira sofre depois, não vai ser só ela, vai ser o filho, vai ser a mãe, vai ser todo mundo. Sim, porque na verdade a filha está tendo o primeiro exemplo de homem que a gente tem é o pai. E aí a gente tem duas possibilidades. Ou eu vou procurar alguém igualzinho ao meu pai, ou eu vou tentar procurar totalmente oposto. Só que a maioria, por amor ao pai, né, e de uma forma inconsciente, procura o mesmo. Procura, acaba, né? Você entendeu? Se identificando. Exatamente. Aí ela se identifica com o agressor. Aí, eu falo isso, a questão de você sofrer o abuso, principalmente quando você tem filhos, você não tem que pensar só em você. Imagina se isso acontecesse com a sua filha. Tem que pensar nisso mesmo. Se Né? fosse aqui na minha casa, né? Exatamente. Então eu falo para todo mundo, a qualquer sinal de violência, né, verbal, psicológica, imponha E limite. tá sendo muito divulgado, gente. Não é a vergonha pedir ajuda. Não. E aí todo mundo fala, mas mulher gosta, né? Porque a maioria das pessoas que julgam fala, mulher gosta. Ai, tá com ele porque gosta, tá com ele porque Elas quer. têm medo disso. Exatamente. É esse o medo. Mas na verdade, não é isso, ela não consegue fazer um movimento. Porque o medo paralisa. Então, por exemplo, você tá na rua, você vê um acidente. É muito simples. Eu participei de um afogamento no clube. Existiam pessoas que paravam. Ela ficou parada olhando porque ela tava na ânsia da criança voltar a respirar e ela não conseguia sair, chamar um bombeiro, Entrou em chamar choque. ajuda. Não, exatamente. E no Entrou em final choque. ela fala isso. A moça que estava lá do lado falava, eu não consegui me mexer. Né? Ao mesmo tempo tinha gente gritando, foi lá, chamou o bombeiro, chamou... Cada um reage de uma um forma. jeito. Isso que é difícil. E a gente não sabe A gente não o que passa. sabe como a gente vai reagir dentro de uma situação dessa. Mas ela precisa sentir que ela tem suporte. Tem. Né? Ela precisa Vamos pedir se sentir ajuda. capaz, né? Fazer esse movimento, né? Sim. Eu falo que isso é muito importante. Dá o primeiro passo. Sem dúvida nenhuma. E não adianta você falar pro abusador que ele é um abusador. Porque ele não tem essa consciência. Não tem. E muitas vezes ele foi muito E reprimido deve ter pela argumentos, né? mãe. Não, ele é reprimido pela mãe e o que acontece? Muitas vezes a mãe também reforça esse comportamento dele. A mãe sempre Exato. fica do lado do filho. Não é nem isso, assim, mas é que nenhuma mulher é boa o suficiente pro filho. Porque ela quer continuar exercendo o poder que tem sobre aquele homem. Né? Ou aquele filho, enfim. É isso mesmo. Tem N casos, né, que a gente podia... A gente podia ficar falando que... a gente não pode diz e falar... diz. Eu falo que toda generalização, ela é ignorante, mas, na verdade, não é ignorante, né? Precisa entender que cada caso, quando a gente tá falando de ser humano, é um caso, Dani. O que serve pra mim pode não servir pra você. Tem DNA igual? Não. Ninguém igual. Como é que a gente quer falar de família, de desenvolvimento, como se fosse uma receita de bolo? Não existe receita. A gente tem que procurar sempre a melhor maneira, mais receita mesmo. Exatamente. E é não julgar, né? Não julgar acima de tudo, É né? o principal. Cada Certo um tem os julgamento. seus problemas, né? E lógico que todo mundo quer resolver, mas as pessoas às vezes têm dificuldade, não conseguem. E respeitar, né? Eu falo isso. Às vezes a pessoa não tá no momento de fazer essa desvinculação daquela outra pessoa, mas ela tem que entender que quando ela estiver preparada, tem alguém que ela pode contar, Sim. sabe? Karina, eu Alguém pra queria acolher. agradecer a sua presença. A gente tava falando aqui o assunto que eu achei que fosse curto, mas nossa, como tem assunto! Tem. Muito gostoso levar essas informações. A gente espera poder ajudar as pessoas. E você que está passando por alguma situação parecida, procure ajuda. Exato. Procure sim, porque tudo tem solução. Enquanto tem respiração, tem solução, Dani. Vamos deixar o contato da Karina aqui. Obrigada, Karina. Gratidão.
nosso bate-papo agora é com Kleber Ribeiro. Ele é da cidade de Rio Claro. Ele é idealizador do projeto Paella do Bem e vem nos falar um pouco sobre o seu projeto. O Kleber também é apresentador de programa de TV, né, Kleber? Sim, isso mesmo. Queria que você contasse como começou esse projeto. Dani, primeiramente, quero agradecer aqui a oportunidade. É uma honra estar aqui com você. Obrigado mesmo. Beijão a todos lá da minha cidade querida de Rio Claro. E o projeto começou, Dani, há 10 anos atrás. Eu perdi meu pai para o câncer, né, uma doença terrível. E também fui diagnosticado com essa doença. E aí eu passei por momentos muito difíceis, né? E ali eu tinha uma empresa que, graças a Deus, era uma empresa muito próspera. A gente conseguia ajudar algumas pessoas que nos pediam ajuda, né, que vinham até a gente e tal. E essa empresa também eu fui obrigado a fechar, devido às circunstâncias, né? A gente foi obrigado a fechar. Eu era fiel depositário da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E aí a gente perdeu a licitação por conta do espaço que eu tinha, ele era de terra. Então precisava ser asfaltado. Como era muito grande, não era viável a gente consertar. E aí eu fui obrigado a fechar essa empresa, bem nessa época que meu pai faleceu. E aí, lógico, o dinheiro ficou curto e a gente parou de ajudar muita gente. E muita gente contava com a gente nesse momento, né? Imagino. E aí, eu doente, me vi doente daquele jeito, falei, puxa vida, eu preciso continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, eu preciso continuar ajudando as pessoas. Mas mesmo doente, você estava com essa vontade de ajudar as pessoas. Porque no hospital onde eu estava, a gente só desce do salto quando você passa por uma situação. Tem gente que aprende no amor ou na dor. Eu aprendi na dor. Então, onde eu estava... A maioria aprende pela dor. No hospital que eu estava, por mais que eu tivesse debilitado, sempre tinha alguém lá que estava pior do que eu. Sempre tinha uma família que, apesar de ali no hospital estar recebendo atendimento a contento e tudo, mas ela tinha dificuldades para ir até lá. Ela ia de transporte público. Ah, mas transporte público é bom, é legal sim, mas não para quem está doente, né? Às vezes a pessoa está ali, ela faz uma quimioterapia, ela entra no ônibus, ela vai passando mal, é complicado. Então, a gente via que, apesar de a gente estar ali, tinha gente que estava pior que a gente, né? Então, isso nunca me fez pensar menos no próximo. E aí, poxa vida, eu fiz uma promessa. Eu falei, olha Deus, eu tenho minha família, tenho meus cachorros, tenho minha esposa, tenho meus filhos. Eu queria ficar mais um pouquinho. E se eu ficar mais um pouquinho, eu vou fazer realmente a diferença na vida de alguém. Eu vou voltar a ajudar, eu vou tirar do que eu tenho para poder ajudar as pessoas, né? E aí, a promessa é minha, né? Aí a esposa não tem nada a ver com isso. E aí acabava atrapalhando o orçamento da família. Porque às vezes a gente tirava, né? E aí, poxa vida, a gente não pode hoje ir pra praia porque a gente ajudou a família. Então começa a ficar complicado. Não é fácil você ajudar. Você praticar filantropia, ela é muito difícil. Porque ela envolve a família, envolve o financeiro, envolve muitas coisas. E são muitas pessoas necessitadas. A gente adoraria poder ajudar todo mundo, mas não tem como, né, Kleber? Não tem como. Então você muito tem que pôr um difícil. limite. Né? E foi o que minha esposa fez comigo. Ela falou, olha, muito legal, eu gosto muito do que você faz, o que a gente faz aqui é muito bacana, só que não dá. Né? Tá começando a atrapalhar a nossa vida financeira. E aí que eu caí na realidade, que não tinha mais aquele caixa, aquele fluxo, né? E aí eu falei, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu tive a ideia de vender pão, fazer pizza e tal. Fazer render alguma coisa ajuda, a própria ajuda, né? E fui estudar culinária e me especializei nas paejas. A paeja vocês vão ver depois na imagem, vou mandar para vocês lá. É um tacho gigante e ali você atende a 100 pessoas. Então ela é muito rentável. E aí foi realmente uma bênção, porque aí a gente começou a realmente conseguir ajudar mesmo. Às vezes o primeiro evento que eu fiz, uma pessoa que tinha um problema de mobilidade. Então eram 4, o pai e mais 3 irmãos. O mais novo, ele era completamente saudável, só que os outros já estavam pegando essa doença genética, né? E aí a família já estava começando, e assim, hoje o pai não está mais vivo, o irmão mais velho naquela época também não está mais vivo, e estão todos eles na cadeira de roda. Então a primeira cadeira de roda foi a gente que conseguiu comprar para eles. Então isso foi uma vitória, porque mudou a vida daquela família, né? E fazer o bem faz tão bem, assim, talvez faça mais pra gente que possa ajudar do que a pessoa que realmente está precisando, né? Com certeza. É muito gratificante, é difícil, não é fácil. Não é. Mas eu acho que o legal é divulgar, é pedir ajuda mesmo. Tem várias pessoas que gostam de ajudar, mas não sabem como ajudar. Não sabe como ajudar. E você que está em casa aí assistindo a gente, vou pedir licença para Dani. Sim, à vontade. E vou fazer um jabazinho.
Se você contratar a Paella do Bem, por exemplo, Dani, você vai fazer o seu aniversário. E aí você contrata a Paella do Bem. Eu vou lá cozinhar na sua festa. E eu vou contratar, meu aniversário tá chegando. Ah, eu vou ter o prazer. E aí a gente vai cozinhar para você lá a paella, vai fazer todo o chefe em casa que a gente chama, e a gente reverte 100% dessa renda, tira os custos e reverte 100% dessa renda às pessoas que nos procuram, a entidades que nos procuram lá em Rio Claro. A gente está aqui com a nossa amiga Débora Cotoni, para quem eu quero mandar um beijo, agradecer o convite também. Ela faz parte da causa animal e a gente já fez algumas ações em Rio Claro para ajudar inclusive a causa animal. Então as ONGs nos procuram, fazem ali uma ação, vendem as adesões e a gente reverte a renda para eles lá também. É muito gratificante. Ainda mais nessa época de pandemia, às vezes a pessoa está lá desanimada, não sabe o que vai fazer. Vamos ajudar, gente. Vamos participar. Venha ser um voluntário, né? Seja voluntário. Sim. Vai lá, compra alguma coisa, doe. É tão bom poder ajudar. É muito bom. A gente realizou um evento o ano passado. A gente estava longe da pandemia, nem sabia que ia ter essa pandemia, né? A gente realizou um evento em Cordeirópolis, na cidade de Cordeirópolis, para nossa amiga Bia. Ela tem paralisia cerebral. E a gente encontrou ela numa situação muito difícil. E graças a Deus, o primeiro evento a gente vendeu 1.000 adesão a R$25 cada adesão e conseguiu reverter tudo para ela. Hoje a casa dela é uma clínica. Você chega lá, ela faz pilates, né? Então tem lá uma cama para ela fazer o pilates, ela tem um ar-condicionado, ela tem todo um conforto. E com essa exposição nas redes sociais, com essas divulgações que a gente faz, a gente conseguiu vários parceiros para poder transformar a vida dela. Então, hoje a gente fez um evento em janeiro, fez um evento para em janeiro, com marmita, a gente fez todo com todas as precauções, né? E a gente vendeu também mais 1.000 marmitas. E ali o empresário viu, se solidarizou e doou uma cadeira de R$40 mil para ela. Olha que gostoso. Então isso é muito bacana. Mas então vai além, né? E por isso que é bom divulgar, que as pessoas falam assim, não vamos divulgar porque pensa que quem está fazendo alguma coisa para ajudar, que é para aparecer. Não é, não. Não é. É para ter mais ajuda e cada vez poder aumentar esse círculo, né, que é tão gratificante. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam para mim, pô, mas você faz isso para aparecer, você ganha alguma coisa com isso. Eu já ganhei sim, eu ganhei a vida, eu ganhei uma nova chance, e eu costumo brincar que eu gostava de me aparecer sim. Eu tinha um carro lá na cidade, todo mundo me conhece com esse carro. Eu apertava um botão assim e descia a capota. E aí todo mundo olhava para aquele carro, que era um carro muito bonito. Ali sim eu queria aparecer, ali sim eu queria chamar atenção. Então quando a gente faz uma ação solidária dessa, é justamente pensando no próximo, sim, pensando na dor do outro, né? E não no ego da gente. Então assim, eu faço para Deus. Às vezes a gente é obrigado a vir retratar o que está acontecendo com a pessoa para a rede social ver e querer se sensibilizar e comprar adesão. Isso não tem nada a ver com que você queira se aparecer ou não, até porque no meu entendimento eu quero aplausos de Deus, não aplausos do homem. Mas a partir do momento que eu tiver o aplauso do homem, eu não tenho mais compromisso com Deus, né? Então, não, mas eu acho sim que quem faz ação social, quem ajuda o próximo, tem que aparecer e tem que incentivar os outros. Eu acho que isso é um incentivo. Sim. Não é querer se aparecer, não, é um estímulo, é estimular os outros a fazer a mesma coisa. Com certeza. Eu não me preocupo muito com isso, eu levo de boa, e eu acho que assim, as pessoas já, queiram ou não, há 10 anos que a gente faz esse trabalho, eu acho que as pessoas já entenderam bastante, sim, né, com o nosso propósito. E assim, eu não vejo a hora de passar a pandemia para que a gente volte, né, com os eventos, os eventos. A gente tem usado da criatividade para não parar. E não pode parar. Não pode parar. Hoje, em Rio Claro, nós temos 150 famílias que contam com o nosso trabalho, né? São famílias que são acompanhadas por assistentes sociais, que realmente precisam, dependem, né? Pessoas de idade que fazem tratamento na cidade vizinha, onde a gente disponibiliza um carro para que ela vá fazer os exames. É uma porção de coisa que a gente faz com a renda da Paella. E agora, com os eventos que pararam, né? A gente está usando a criatividade. Então, esses dias bateu lá uma moça, que o cachorrinho dela foi atropelado e tem que fazer uma cirurgia na pata. Uma cirurgia custa R$5 mil. A forma que a gente teve de ajudar, eu conversei com um amigo nosso que é fornecedor, ele me deu os produtos, a gente vai fazer uma paella para 6 pessoas e ela vai sortear numa rifa. Então é gratuito, ela vai arrecadar R$600 de ajuda, né? Então outras pessoas estão nos procurando e a gente está fazendo dessa forma. Não pode parar. Não pode parar. Kleber, eu queria agradecer a sua presença aqui, deixar seu contato para quem está interessado na Paella do Bem, encontrar contato e vamos ajudar a gente. Tá joia, gente. Fico muito feliz pelo convite. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Olá meninas, tudo bem com vocês? E aqui hoje no nosso quadro de beleza, vocês irão aprender a escolher o protetor solar. Qual usar e como escolher, né? Nós sabemos que nós temos uma disponibilidade muito grande, né, de protetor solar no mercado. E eles têm um monte de siglas diferentes ali nas caixinhas, né? E aí a gente pode ficar confusa, né, qual escolher, qual o mais adequado ali para o seu tipo de pele. Então, o que eu quero que vocês aprendam? O fator, que é aquele FPS, ele está ligado à proteção contra os raios UVB, né? UVB é o responsável pela queimadura do sol, né, pela proteção também do câncer de pele. Já o que você precisa se atentar é com a proteção UVA, né, que realmente é a proteção responsável pelo envelhecimento e pelas manchas, tá? Então, esse UVA, que é o fator que protege da radiação ultravioleta, ele é o componente mais caro numa composição, né? Então, sempre o que a empresa faz? Ela coloca o mínimo, né, para ter um custo-benefício menor, e ela coloca assim na caixinha, UVA+, alta UVA, então isso vocês têm que ficar atentas, porque naquelas letras miudinhas precisa estar especificado qual é então essa proteção UVA, e precisa ser no mínimo 18, e aí esse protetor solar ele vai ter uma condição, né, específica para tratar ali a proteção, além da proteção da radiação ultravioleta, também essa questão do envelhecimento e essa questão das manchas também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, obrigada e até a próxima! Oi pessoal, meu nome é Mariana Samartim, sou médica veterinária da Clínica Sanvet. E hoje no quadro Amigo Pet, eu vou dar dicas para vocês sobre tártaro, tá? O tártaro nada mais é do que o acúmulo de bactérias nos dentes dos animais, tá? E isso causa graves problemas para a saúde. Além de gengivite, estomatite, em casos mais sérios, esse tártaro pode causar doenças pulmonares e até cardíacas, levando até o seu animalzinho a óbito. Então vamos se atentar a isso e confere as dicas de hoje. Eu trouxe para vocês uns brinquedinhos de nylon. Eles são bem duros e eles ajudam nessa limpeza. Geralmente, esses brinquedinhos, eles são palatáveis. Ele vem com sabor de carne, tem com sabores de menta, tá? E o animal, de ficar mordendo este brinquedo, eles conseguem remover até as placas lá dos molares, lá do fundo da arcada dentária dos animais. Tá? Além disso, existem outros modelos, tá? E varia do gosto do seu cãozinho. E existem esses outros brinquedos aqui, que a gente consegue colocar a pasta dental própria para pets, né? Dentro deste brinquedo, e o animal fica mordendo, e conforme ele morde, o creme dental vai saindo e já vai fazendo a limpeza dos dentes. Porém, tem aqueles tutores que chegam pra gente e falam: ai, mas o meu pet não gosta de brinquedo. Para isso, existem outras soluções. Existem hoje várias marcas no mercado de ossinhos que são próprios para isso. Eles são feitos de menta e a anatomia desses ossinhos também facilitam a remoção desses tártaros, tá? Então, fiquem atentos à saúde bucal do seu animal, que também é muito importante. Para mais dicas pets, sigam a gente nas redes sociais, @Clínica Sanvet, e fiquem atentos às novidades. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.